Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Sérgio Silva, sou CTO da Nimble Evolution e hoje a gente vai bater um papo que não é necessariamente sobre futebol, né? Mas como estamos em tempo de Copa do Mundo e até 2 semanas atrás dava uma preocupação enorme sobre a convocação, se Neymar ia para a Copa, Neymar não ia para a Copa, independente da posição de cada um. Aqui talvez muitos sejam cariocas, eu sou paulista, torço para o São Paulo, no meu time não tem ninguém na Copa mesmo, então não estou muito preocupado com isso, mas aqui o nosso foco é falar sobre times. Futebol é uma ótima analogia quando a gente quer falar sobre times, né? Primeiro porque é um esporte coletivo, segundo porque depende muito do espírito de conjunto para obter o sucesso. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, e falar um pouco sobre isso usando a IA como pano de fundo. Pelo público, eu fiquei olhando quem tinha se inscrito para ver, eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui, ou várias das pessoas que estão aqui, são da área de recursos humanos, RH, eu vi bastante gente dessa área. E isso é uma grande preocupação, porque IA é o tema da moda, é o hype, mas muitas vezes a gente não se preocupa com o outro lado da IA, como a IA interage com os humanos e como os humanos interagem com a IA no dia a dia do trabalho. IA não é algo que a gente usa só no dia a dia para perguntar quais foram as notícias de hoje, como que eu faço para trocar a lâmpada de casa. IA hoje em dia está presente no cotidiano do trabalho das pessoas. E quando a gente fala no trabalho, isso mexe muito com as pessoas. Existe muita preocupação se a IA vai substituir as pessoas ou não. E a questão aqui é como nós estamos lidando com a IA dentro das nossas empresas. A IA sozinha, ela não ganha um campeonato. Ela pode ganhar um jogo, mas ela não ganha o campeonato. A IA depende dos humanos e os humanos dependem da IA. Uma frase que a gente sempre fala para os nossos clientes é que a IA sozinha, ela não ganha o jogo. A IA sozinha, ela corre o risco de alucinar, ela corre o risco de gerar muitos problemas. Mas não usar a IA é igualmente problemático para as empresas. A IA, ela acelera, a IA dá velocidade. Como que a minha empresa compete hoje com outras empresas no mercado se eu não consigo ter a mesma velocidade, porque tudo é feito manualmente? O grande segredo aqui é como montar um time vencedor, como montar o time do futuro. As empresas que estão aprendendo a lidar com isso de maneira adequada estão se destacando no mercado. E o que é lidar com isso? É usar a melhor ferramenta de IA? É ter N ferramentas de IA? Não, lidar com isso e trabalhar de forma adequada com a IA é colocar a IA dentro do time. Então vamos fazer uma brincadeira aqui com o futebol, já que o tema é Copa do Mundo e a Copa do Mundo está em alta, né? Eu vou dar uma de Ancelotti aqui e fazer a escalação, né, de um time vencedor. Mas veja, eu não vou ficar aqui falando sobre 11 posições, 11 jogadores, para não ser cansativo. Vamos falar sobre 2 posições importantes quando a gente fala do futebol. A primeira delas é o camisa 10. Para quem conhece futebol, camisa 10 geralmente é aquele cara mais habilidoso, aquele cara que faz as jogadas saírem, que acelera as jogadas. É o cara que normalmente está ali no meio de campo, recebendo a bola, arredondando e distribuindo, fazendo com que as coisas fluam mais rapidamente. O camisa 10, nessa nossa relação, é a IA. A IA tem esse poder de, sendo bem municiada, dar o toque de qualidade, dar a agilidade que a gente precisa. Mas quem é o capitão do time? O capitão do time são as pessoas. É o capitão que governa, é o capitão que dá o direcionamento, é o capitão que faz com que as coisas dentro de uma estrutura de um time funcionem de maneira adequada. E é aí que a gente tem que pensar então na relação entre IAs e humanos. Se a gente faz a analogia com o futebol, a IA então é o que no dia a dia de um time vai dar tração, vai dar velocidade, vai dar qualidade e velocidade ao que o time precisa entregar de resultados. Mas são as pessoas usando bem a IA e lidando bem com as IAs que vão gerar o diferencial. Quando a gente pensa em gestores, equipes de recursos humanos, onde elas se enquadram nesse papel?
exatamente no papel do técnico, do gerente de futebol. O técnico é o gestor que vai fazer com que o time, primeiro, sinta confiança em utilizar a IA. Não ache que a IA vai substituir as pessoas. Obviamente isso depende de um pensamento corporativo. Infelizmente algumas empresas ainda têm essa mentalidade, né, de usar a IA como válvula de substituição de mão de obra. E não é isso que faz um time vencedor. De novo, isso não vence o campeonato. Pode vencer um jogo, não vence o campeonato. Uma empresa com uma mentalidade voltada a pessoas e um bom gestor vai fazer com que a equipe tenha confiança em utilizar e utilize as IAs da maneira adequada, para potencializar o trabalho do time, não para substituir pessoas. A equipe de recursos humanos, onde ela trabalha nisso? Em todo o processo de conscientização e de um bom uso da IA, em tranquilizar as pessoas sobre como a IA vai interagir no dia a dia delas, e principalmente a buscar a capacitação para o time interno no uso de IA, bem como trazer pessoas do mercado em processos seletivos que estejam alinhados a essa mentalidade do uso da IA. Isso somado a uma boa equipe com uma boa gestão é o que vai fazer o diferencial, que vai fazer com que a sua equipe ganhe a Copa do Mundo. Um outro ponto importante quando a gente pensa nisso é um elemento novo que surgiu no futebol, mas que é muito interessante para essa analogia, que é o VAR. Para quem não está muito habituado ao dia a dia do futebol, o VAR é um mecanismo provido de câmeras que filmam as partidas, em que em momentos decisivos, onde o árbitro pode estar cometendo algum erro, ele chama o árbitro para ver ali o vídeo daquele lance e revisar eventualmente a sua decisão. O VAR é algo que a gente também pode fazer uma analogia com a questão da IA. Quem está olhando para o uso das IAs hoje dentro das empresas? Quem está governando a utilização da IA? Quem está cuidando do cenário quando a IA erra? Porque a IA erra também. Quem está olhando para isso hoje dentro das nossas empresas? Infelizmente, a gente vê muitas iniciativas de IA em muitas empresas que são feitas pelo hype. Todo mundo está falando de IA, que deve ter umas 50 apresentações falando de IA. Agora, quem está preocupado com como as pessoas estão usando a IA no dia a dia? Quem garante que o seu colaborador não está colocando uma informação sensível numa IA que não é controlada pela sua empresa? Quem garante que as IAs estão devidamente municiadas para fornecer respostas que sejam assertivas? Quem cuida da qualidade do que a IA está respondendo? Vamos fazer de novo uma analogia com o futebol. Eu posso ter um ótimo time com ótimos jogadores. Se eu colocar um time para jogar num estádio ruim, onde a grama é ruim, a qualidade do local onde o futebol vai ser praticado é ruim, provavelmente os jogadores vão errar jogadas, vão perder partidas, vão perder lances por conta da qualidade do local, do ambiente onde o futebol está sendo praticado. A IA é a mesma coisa. A IA, para funcionar bem, ela precisa de bons dados. Ela precisa de dados conectados. Perguntas feitas, interações feitas com uma IA que usam informações genéricas, elas vão gerar respostas igualmente genéricas. Quando a equipe não está treinada para usar a IA, ela acredita naquela informação genérica que ela recebeu e usa aquilo no dia a dia dela. E o pior, tem muita empresa automatizando o processo, fazendo com que os processos ocorram, ações sejam tomadas automaticamente pela IA, baseando-se em dados ruins, ou seja, jogadas sendo feitas de maneira errada. Um dos grandes diferenciais hoje que as empresas precisam buscar quando a gente fala em IA é buscar dados que estejam conectados com a realidade do trabalho. Onde o seu trabalho hoje é gerenciado? Onde você gerencia o seu trabalho hoje? É numa planilha Excel? É numa ferramenta corporativa? É num ERP? A IA ela precisa residir dentro dessas soluções, porque é lá que os dados estão, é lá que a realidade do trabalho acontece. Se a IA estiver desconectada disso, muito provavelmente você vai surfar o hype, a empresa vai falar que usa IA, mas os resultados que ela vai gerar não são resultados significativos corporativamente. Daqui a algum tempo, algum board corporativo vai parar para analisar quanto a gente está gastando
com IA e vai perceber que a conta não fecha. O que está sendo investido em IA não gera o diferencial que a gente precisa do outro lado. Então, essa pergunta de quem está olhando para o que a IA está fazendo é muito importante. Quem é o VAR hoje na sua empresa da IA? Tem uma área de governança cuidando disso? Essa área de governança realmente está olhando para isso no dia a dia? Será que o que as pessoas estão usando como referência de retorno da IA realmente corresponde à realidade da sua empresa? Então, isso é um ponto que precisa ser levado para discussão no dia a dia. Caso contrário, a IA vai ser mais uma das iniciativas que a gente vê em grandes empresas que, no final das contas, não gera o resultado. Vai ser mais uma iniciativa que, no final, vai fazer com que a empresa não traga o caneco da Copa do Mundo. Então, esse é um ponto essencial que a gente precisa olhar. Tá? E um outro ponto muito importante é que uma equipe, para qualquer equipe que seja, e vamos de novo fazer analogia com o futebol, para ela ter sucesso, ela precisa de tática, o board executivo da sua empresa, os gestores, as diferentes áreas, estão discutindo estrategicamente o uso da IA dentro da empresa? Qual é a tática hoje definida dentro da sua empresa para o uso de IA? E mais do que o uso de IA, para fazer com que a IA e as pessoas e a sua equipe trabalhem adequadamente. Quem está fazendo isso hoje dentro da sua empresa? Treinamento. Um time que não treina, que não pratica, que não exercita, não obtém sucesso. Hoje, como a sua IA está sendo treinada para oferecer bons resultados? E mais do que isso, como o time está sendo treinado para trabalhar com a IA? Quando eu digo treinar, pessoal, não é só fazer um treinamento. Tem muita empresa que precisa de treinamento. Vamos lá buscar a área de RH, ajuda a gente a prover treinamento. Aí a gente vai lá na Udemy, compra um treinamento, fala, pessoal, faz aí, e acha que isso vai trazer resultado. Treinar no uso de IA é ensinar para as pessoas como a IA vai ajudá-las no dia a dia do trabalho, na realidade de cada empresa. É algo que tem que ser feito no contexto de cada empresa. Senão a pessoa vai aprender a usar a IA para pesquisar como é que faz um bolo de laranja e não para fazer o trabalho dela no dia a dia. Então, extremamente importante quem está treinando a IA. E, por fim, como a gente está avaliando os resultados da IA. Quando a gente fala de uma competição, a Copa do Mundo é muito fácil. A gente acompanha a tabela, vê quem está marcando mais pontos, quem está avançando de fase e quem vai ser campeão. E dentro da sua empresa, como é que vocês medem o resultado hoje das iniciativas da IA? Como a gente acompanha se a IA está realmente trazendo os resultados esperados? Se o ROI, se o retorno do investimento feito nas IAs está sendo adequado para a empresa? Hoje em dia não é barato fazer a implantação de ferramentas de IA. Quem aqui eventualmente é da área de finanças, investimentos, sabe o quanto as empresas estão gastando efetivamente de recursos com a IA. De novo, isso não pode ser só pelo hype, isso tem que trazer resultado efetivo. A gente pode fazer de novo a mesma analogia para o futebol. Não adianta a gente trazer um jogador que é um craque, mas não tem mais condição de jogo, não gera mais o resultado. Eu vou fazer um alto investimento pelo jogador, eu vou pagar um alto salário mensal para aquele jogador e no final o que ele vai entregar de resultado pro coletivo, pro time, que no nosso ambiente, num estágio mais alto, é a empresa, não vale a pena o investimento. Então a mensagem aqui dessa nossa conversa, e é aqui que a gente entra, a Nimble Evolution, é como transformar uma iniciativa de IA em um trabalho que envolva a sua equipe e que gere resultados para a sua empresa. Não simplesmente mais um hype, mais uma ferramenta, algo que inicialmente vai parecer que está dando certo, mas que ganhou uma partida, não ganha o campeonato. A Nimble Evolution é uma empresa focada em melhoria de processos, de negócio e de tecnologia da informação. E hoje é inevitável falar em melhoria de processos, de negócio e tecnologia da informação, sem considerar que a IA faz parte disso. Hoje é a realidade, não tem como fugir. A gente conecta nosso trabalho, a gente está no mercado desde 2004, nosso trabalho sempre foi conectar processos, trabalho, tecnologia e pessoas. É esse conjunto que faz um trabalho de sucesso, que gera bons processos e que gera bons resultados. Processo sem pessoas é burocracia. Pessoas sem processo é bagunça.
Pessoas, processos sem IA, hoje em dia, quando a gente olha para o mercado, é lentidão. Você fica para trás, você perde para a concorrência. A nossa missão é exatamente conectar pessoas, tecnologia e o trabalho real no dia a dia. Aquilo que não é o conto de fadas, é o que acontece no dia a dia de cada time. Não é aquilo que a gente vê no LinkedIn, onde tudo dá certo, tudo funciona bem. Na realidade, não é isso que acontece. O dia a dia é formado por muitos desafios, por muitas complicações dentro do ambiente de trabalho. A gente foca exatamente nisso, em entender o que acontece com as pessoas no dia a dia, quais são as dificuldades que os times estão passando no dia a dia. Fazendo analogia para o futebol, qual é o desafio da próxima partida, do próximo adversário que a gente vai enfrentar. E aí traça a estratégia, onde um dos componentes é a IA. A IA é um dos componentes, não o único. A união de IA com as pessoas é o que vai trazer o sucesso, é o que vai trazer o resultado. Tudo bem? Sigam, por favor, a Nimble Evolution. Acompanhem nossas redes sociais, a gente sempre faz muitos webinars. Aqui é um espaço curto, com uma logística que não é muito boa para áudio, então eu preparei algo mais pontual para introduzir. A gente faz sempre muitos webinars abertos, livres, todo mundo pode entrar, participar, acompanhar, interagir. Sigam a Nimble Evolution nas redes sociais. Quem quiser concorrer ao Lego do Cristiano Ronaldo, a gente vai sortear no final da tarde. Basta escanear o QR Code, preencher ali o form com seus dados para a gente poder fazer o sorteio. Espero que tenha sido uma discussão para abrir um pouco a mente e, principalmente, abrir um ponto de reflexão. A ideia aqui é abrir um ponto de reflexão. Como hoje na sua empresa você está unindo IA e pessoas, trazendo a IA para o contexto humano, não como simplesmente um recurso tecnológico. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Valeu.